alegria poder compartilhar esse vídeo com você, que é um vídeo gravado para uma aula ao vivo que faço mensalmente para todas as alunas que fazem comigo o grupo de educação continuada em arte, criatividade, terapias expressivas. E eu aqui compartilho com você essa aula que hoje mesmo foi gravada com as alunas de manhã, como uma forma de poder expandir esse conhecimento da arte, da criatividade que proporciona a cura, que é a tríade aqui do ateliê. Nesse exato momento em que estamos todos ainda recolhidos, em momentos de adaptação, de um novo viver, de um novo relacionar, a temática da aula é arte, criatividade e família, e por todos nós sermos parte de uma grande família, no momento em que eu estava iniciando o papo com as alunas, eu pensei, eu vou partilhar essa aula com todos, para que essa expansão, esse início do que é a família, de qual eu compreendo, e de como a arte e a criatividade, elas estão ali tão juntinhas, são ferramentas tão juntas, né? A criatividade como a propulsão desse contato com a alegria, com a pulsão de viver, com a nossa real essência, podem contribuir, e quem sabe contribuir com o seu momento atual, seja você uma pessoa que está buscando soluções para a sua própria família, ou você, um profissional da educação, das terapias, do lidar com o outro, e deseja também incluir a arte e a criatividade nessa sua entrega. Todos os links para os meus cursos, minhas vivências, estão aqui embaixo da descrição do vídeo. E se você sentir o desejo de conhecer mais o meu trabalho, te indico a procurar aqui na descrição e lá no meu site patidiniz.com.br. Um beijo e aproveite esse presente. Eita, belezura! Então, vamos lá. Sintonizando aqui para essa aula maravilhosa sobre família. Arte, criatividade e família. Como eu falei para vocês aqui nesse iniciozinho, para todo mundo que está aqui no ao vivo, essa é uma aula em que essa temática ela já vem vindo para mim, e eu coloquei em votação para vocês na Rede Adara, e vocês optaram, sim, por fazer essa aula, né? Falar sobre essa temática tão maravilhosa. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre família, a gente vai falar sobre arte e criatividade, e o que esses saberes, né? O que essas duas potências que trazemos aqui no nosso estudo podem auxiliar na construção dessa família. Eu quis propositadamente trazer esse quadro da Tarsila do Amaral, intitulado Família, já para nos enriquecer o olhar e a gente começar a chegar um pouquinho mais perto e tomar consciência do que é a representação na família para cada uma de nós, pois cada uma de nós aqui vai ter uma construção do que é essa família, e para o ambiente e sociedade no tempo que vivemos, mas sempre carregado aqui de todos os significados desde a construção da família em milhares e milhares de anos atrás. Então, vamos lá. Sempre a gente inicia nossas aulas com esse momentinho muito singelo, mas todo precioso de conexão. Inspirando umas 3 vezes. Você pode se ajeitar na cadeira, se quiser dar uma espreguiçadinha aí. Inspira, expira. Para a gente trazer a nossa energia para cá, para a aula. Eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer.
Eu compreendo perfeitamente. Mas então, a gente pode agora avisar o nosso sistema, comandar nossa atenção e concentração para ficar esses 40 minutos ou mais, quem puder, nessa aula de agora, trazendo a nossa presença para esse momento do aqui e do agora. Mas é só ele que importa, o restante a gente vai cuidar depois. É isso aí. Então vamos lá, meninas. Família, né? O que é família? Se a gente for pegar aí algo que possa caracterizar a família, a gente poderia trazer alguns significados, como na arte, e essa aqui já é uma condução para todas nós, para todas vocês, se quiserem depois partilhar esses insights lá no nosso grupo do Telegram, será uma maravilha. Por quê? Porque a própria expressão artística, depois entrando nesse tema aí, né, que a gente está falando, né, do qual eu escrevi aí com palavras, a própria produção artística de milhares e de milhares e de milhares de anos vai nos trazer informações sobre a família, sobre a relação do ser humano com a família. E só nisso, gente, já dá uma pesquisa maravilhosa, da qual eu estou muito, muito, muito empenhada em fazer, e a partir das minhas descobertas eu vou trazendo para vocês. Por quê? Porque a gente vai se reconectando com esse campo. Se você trabalha com família, se você tem o desejo de trabalhar com famílias, e ao mesmo tempo a gente trabalha também, porque não tem como trabalhar, na minha concepção, um ser humano sem considerar a família, né? Ele é ali uma parte desse sistema. Então, você vai começar a compreender, né, a partir do momento que você vai expandindo essa produção artística, né, o que a arte te conta sobre a história das famílias, de uma forma gigante e riquíssima, que nenhum texto poderia produzir. Porque com a obra de arte, você vai entrar em contato da sensibilidade do artista, mas a sua sensibilidade ao olhar aquela obra, né? Ao poder partilhar naquela obra. Então, percebam que aqui, por exemplo, antes da gente entrar no texto, eu trouxe duas expressões, retratos sobre família, somando a da Tarsila, né? Que estava ali na nossa entrada aqui para a aula. A gente tem uma arte sacra, né, da Sagrada Família, o Menino Jesus, José e Maria, com um passarinho, de um pintor espanhol altamente devoto. E a gente tem uma arte de rua, do grafiteiro Wallace Pato, que é cotidiana, né, contemporânea, atual, e está aqui presente dos nossos dias, um retrato de família pintado em muro, né? No nosso dia a dia aí. Só para dar uma pincelada, né? A gente viu o retrato, deixa eu até botar mais para frente, mais para cima, meninas, para a gente poder olhar, da Tarsila, que depois, se vocês já entraram em contato com essa pintura dela, deem uma olhada de novo, comece aí a observar as nuances, as entrelinhas do que Tarsila trouxe dessa impressão familiar, e trazendo essas outras duas para somar.
para a gente. Então, aqui já vai uma primeira rota para essa aula. Eu gosto muito de trazer essa percepção para a gente. Cada aula, cada encontro, a gente pode encontrar caminhos e rotas para percorrer. E aqui eu trago uma, né? Será que não vai ser válido para você observar como a família é reproduzida na arte? Não só na arte visual, a gente tem texto, né? A gente tem poesia, a gente pode expandir tudo isso, né? A gente tem a arte dramática, a gente tem um campo de exploração grandioso para enriquecer esse significado de família, né? Para compreender, muitas das vezes, até nas artes egípcias, o que era uma família, né? Das culturas nativas, o que era uma família. E essa hereditariedade, toda ela aqui a nosso serviço, e a gente podendo construir o que é essa célula familiar. A gente nasce e já está numa família. Será que a gente se dá conta disso, né? Que isso foi uma construção, isso não foi automático, né? Isso foi uma construção. De onde isso surgiu? E aí eu quero atiçar a curiosidade de cada uma de nós. Como é que é? Será que é assim em todos os lugares, né? E há milênios e milênios atrás, será que a gente evoluiu, se a gente pudesse chamar assim, ou não? Qual é a percepção de cada uma de nós? Não o que o outro diz, não o que está escrito, não o que está escrito dentro de um dogma. Eu acredito que a gente precisa, para entrar nesse tema, romper com dogmas, padrões, romper. A gente precisa estar aberto aqui e se abrindo principalmente para novas percepções, novos olhares. Né? O trabalho com a família, ele necessita dessa abertura aqui, essa abertura desse chakra cardíaco que recebe nessa confiança da troca. E não no determinismo, no julgamento, no tem que ser, segundo o Beltrano, fulano, linha tal, Beltrana tal. Não. Eu acredito muito na entrega e na compaixão como o nosso principal material de arte e criatividade. Na hora da gente trazer uma condução olhando a célula familiar. Então, se a gente for colocar em palavras mais sisudas, né? A família, se a gente for olhar, ela é um dos primeiros ambientes de socialização dos indivíduos, independente de como ela é formada, né? De qual é o nome das caixinhas dos membros que aquele indivíduo se encontra. Mas ela é o primeiro contato com o externo. Ela é uma mediadora principal de padrões, modelos e influências culturais, econômicos, sociais, de crenças, né? Tudo que você puder botar aí nesse bolo, é ela que traz para o indivíduo aquela criança, aquele nenenzinho zerado no potencial criativo reluzente, brilhando em toda a luz, em toda a sua perfeição, em toda a sua potência, chega numa família e aí começa a cambiar nessa troca de padrões, modelos, influências que muitas vezes podem não repercutir com a bagagem que aquele ser já traz. Ela também é um conjunto de normas, práticas e valores que tem um lugar, tempo e uma história. Tá? E isso é precioso. Por quê? Porque só de observarmos aqui na arte, a gente já vê mudanças aí de conjecturas, de normas na linha do tempo. Tá?
de percepções do que é e seria uma família, né? A gente foi muito e é muito pasteurizado sobre a família ideal, família exemplo, por propagandas, publicidades, pelos meios de comunicação, né? Que nos coloca uma idealização de família inalcançável, muito partindo, né, de diversos dogmas, muitas das vezes, enraizados na nossa sociedade, que nos transmitem uma ilusão aquém do dia a dia. E isso já precipita uma frustração e incita um perfeccionismo artificial que não traz esse calor, esse amor, essa presença na troca familiar. Então, muitas das vezes, em algumas expressões de publicidade, como a manteiga doriana, né, que tinha aquela família no café da manhã, todo mundo ali, belo, lindo, rindo, o sol, a mesa, né, organizada. Muitas pessoas, muitas vezes, acreditando e se iludindo no inconsciente, no subconsciente, não conscientemente, obviamente, de alcançar um modelo ou idealizar, essa é a família que eu vou ter, é essa família que eu quero ter, a minha família não é assim, então não presta, eu vou fazer diferente, a minha família vai ser doriana, né? E aí há grandes construções e emaranhados nessa grande árvore familiar, né? Por simplesmente deixarmos de questionar, deixarmos nosso questionamento de lado, que é uma própria negação à nossa divindade interna, para abrirmos campo de que a verdade está nos meios de comunicação, nas diferentes teorias que se apresentam para nós, ou nas forças, né, verbais dos nossos superiores, ignorando a verdade interna do nosso coração. Não olhando para as coisas com o nosso coração. Não é para julgar se aquilo ou o outro é certo ou errado, não é isso. Vibra comigo ou não? É artificial? É artificial. É automático. Esse é do sistema do outro. Não repercute no meu. O meu sistema diz isso. Então, a gente se mistura e começa aí esses grandes emaranhados que nos deslocam do nosso lugar e começa aquele caminho de tentar buscar uma perfeição artificial que não existe, trazendo aí um peso para a família muito maior do que ela realmente representa em termos de conquistas de valores que são colocados pelo externo e não pelo seu interno, e não pela potência de cada membro da família. A gente vai ver exatamente isso mais para frente. Então, a família, né, ela é um sistema e ela tem uma pluralidade parental. A família doriana, a família em que todo mundo desenha só, né? Papai, mamãe, filhinhos. Essa família, a sociedade atual desconstruiu, né? Revelou que não é mais assim, que nunca foi assim, eu ouso dizer. Foi um modelo criado, solidificado, e aqui é a
te dizendo, você pode discordar sem nenhum problema, porque estamos aqui exercitando a nossa função, né? O nosso ser questionador, o nosso ser que amplia, que foi colocada, né, como idealização de família, né? Pai, mãe, criança. Então, existem diversas vertentes, e eu não estou falando aqui da ocupação energética pai e ocupação energética mãe, porque a gente sabe que, né? Vamos lá, deixa eu colocar. Energeticamente, na criação, né, a gente tem a energia masculina e a energia feminina. Quem vai ocupar o pai e a mãe dessa grande teia, né? Dessa grande multiplicação de filhos, de criações. A gente tem essa união pai e mãe. Mas nós associamos e identificamos essas representações pai e mãe, muitas vezes com gênero ou sexo, né, masculino, feminino. Idealizamos o papel de pai, idealizamos o papel de mãe. E o que a gente vê hoje, se a gente for arregaçar a manga para trabalhar com a família, ou quem já trabalha há milênios com família, sabe que essas potências pai e mãe, elas sempre vão ocupar a família, mas não necessariamente elas vão seguir o modelo Doriana. E por isso, quando a gente fala de família, a gente precisa olhar para a pluralidade parental. A gente não pode ignorar. A gente precisa acolher e abraçar essa família como algo mais abrangente. E não ficarmos na família Doriana. E não ficarmos no tem que ser. Porque eu acredito muito de que nada evolui para a decadência. Todo um grande sistema, e a gente já vai falar aí nesse sistema, todo um grande sistema que a gente se encontra, né? Se a gente for olhar todo o globo terrestre como uma grande família, ele mesmo vai trazer os sintomas para o reequilíbrio, para o ajuste, para o olhar de compaixão, para o olhar, né, para o todo e para o individual. Então, todo o material que temos hoje em dia, diverso de família, nos auxilia a revisitar a relação com essa célula familiar. Como estava, não dava para permanecer. A necessidade de falar, ei, o que é família na realidade? O que você considera como família? Olha para cá, vê o quanto que é preciosa essa simbologia e muito maior do que a sua vaga consideração, fazendo propaganda de novo para a Doriana, está inserida. Amplie o seu olhar, multiplique-se, né? Por isso essa árvorezinha aí gigante, com várias carinhas, todas elas misturadas. Então, família, ela na realidade, ela é um sistema. Eu não sou terapeuta sistêmica, nem consteladora, mas eu sou uma pessoa que tem uma afinidade com essas vertentes do saber. Eu acho que faz muito e muito sentido, principalmente aqui no trabalho de arte e criatividade. E
de terapias energéticas, no meu caso, por exemplo. Compreender a família como um sistema é compreender que cada pessoinha que compõe ela se relaciona uma com a outra, independente somente da hierarquia. Então, quando uma pessoa do sistema, por exemplo, né, apresenta um sintoma, esse sintoma é como se fosse uma pulsação reverberando em todas as outras pessoas ligadas a esse sistema para entrar novamente em um equilíbrio. Então, não é só o problema dele, não é só uma coisa dele, é uma coisa nossa. Não é só algo direcionado a uma pessoa, é um sintoma familiar. A representação de um sintoma por um membro da família representa um sintoma de toda a família. Toda a família que compartilha, de alguma forma, com aquela manifestação desse sintoma. E aí, se a gente puder chamar assim, de cura e de um equilíbrio homeostático, novamente, há a cura de todos, há o equilíbrio de todos. Então, olhar a família como um sistema amplia o nosso olhar quando a gente vai falar principalmente de desenvolvimento da criatividade. Consciente de que quando a gente também fala em família, a gente sempre foca para a criança, né? Ou para o filho, nessa questão da criatividade, mas aqui a gente vai começar a ter um outro olhar também. Olhar para os adultos, olhar para os antecessores, observando que todo o bloqueio criativo que se apresenta ali naquela pessoa traz consigo bloqueios criativos do sistema, do qual ela representa e está ali representada. Então, não é só o bloqueio criativo da Patrícia, é o bloqueio criativo que a Patrícia traz aqui, representando todo o sistema que ela está incluída. E a partir do momento que a Patrícia começa a liberar-se desses bloqueios, todo o sistema automaticamente já também começa a receber informações de que as relações com a criatividade, pois esse aqui é o nosso tema, ela é diferente. A partir desse momento, a Patrícia já começa a emitir para o sistema que há algo diferente a ser feito. E esses intercâmbios de energia e informação vão passando como se fosse uma rede, né? A internet é ótima para espelhar isso. A internet é feita a partir desses sistemas que se comunicam. Então, se um servidor começa a absorver informações novas sobre como dissolver bloqueios criativos, ele já vai disseminando para todos os outros. E é basicamente assim que a gente pode compreender e partir daqui para frente, olhando a família como esse sistema. Não para chegar para um e outro e falar, olha, você está fazendo assim, porque então eu tenho que fazer... Não, não é isso. É para ampliar o teu olhar, o meu olhar, na hora que você for observar o seu sistema pessoal, sabendo que ele está interligado. E também para trazer um acalanto para todos nós de que quando você está nesse autotrabalho, nessa melhoria, nesse autodesenvolvimento, você está contribuindo, sim, para o sistema familiar. Você está
contribuindo sim para uma nova percepção, uma nova visão sobre aquela relação, aquela interação diante ali de todo o corpo e linhagem da família, que veio, muitas vezes, transmitindo informações de geração em geração. Então, quais são os desafios da família? E eu vou falar aqui na pandemia e isolamento social, porque se eu for falar de inúmeros desafios, a gente vai ficar aqui só falando deles. Mas eu quis trazer para exatamente esse isolamento social, porque é o que nos urge agora, tá? E eu acredito que essas reverberações da pandemia e do isolamento social, por consequência, elas ainda vão ter ondas aí, já que está sendo, a gente está olhando a família como um sistema, está sendo um registro no sistema de uma situação, muitas vezes, traumática. E como eu lido com essa situação. Então, na memória do sistema, já está sendo gravada isso. E aí, como eu lido com essa situação, o sistema de cada família vai buscar lá atrás, né? Árvore genealógica, vamos imaginar. Imaginando mesmo como se fosse a gente interligado pelos servidores da internet, né? Internet familiar. Busca lá, o tataravó passou por uma gripe espanhola, sei lá, precisou. Como é que foi? Já inconsciente, subconsciente, ferrou. Já vem naquela ação quase que automática para cá. Tá? Ao mesmo tempo, a gente também está trazendo essa impressão para toda a nossa família. E aí vem, que bom, né? Esse trabalho com arte e criatividade. Olha que legal trabalhar agora com arte e criatividade, tendo esse olhar de que a gente está trazendo essas gravações para o sistema. E como você deseja trazer essas experiências para todo o sistema familiar, nesse momento, eu escolho a arte e a criatividade. Eu escolho, né? Eu escolho trazer para esse momento essa relação aí, que é diferente e é um momento em que a gente pode se abastecer e não se definhar, tá? Então, nesses desafios que a gente tem agora, a gente tem, olhando para a família, essa rede aí de palavras, que é uma nova rotina que se apresentou, um momento de muita insegurança, incerteza, angústia, medo, uma sobrecarga de gigantes de afazeres. Por quê? Porque ficou bem nítido como é falho o nosso sistema social em relação a essa célula familiar, né? O quanto falta tempo para a família ser família. E o quanto que o ser humano ele foi habituado a entrar, né, realmente no Chaplin, apertando lá as roldanas de uma grande máquina. É verdade, gente? Por quê? Porque a gente começou a observar o quanto, a partir do momento em que o trabalho ele foi sendo já mais aberto, né? Mesmo em casa, pais, muitas vezes, né? Na rotina familiar, quase não tem tempo para troca e socialização. Depois comentem aqui o que vocês acham. Como é que é? Como é que não é? Se é ou se não é? O que vocês acham se eu estou falando aqui não é verdade ou não? Eu posso contar que é uma conhecida minha que trabalha em atendimento clínico.
ela até disse que uma criança que estava falando antes da pandemia, ela teve a sua fala regredida, não tinha nenhuma patologia, nada que apresentar, pela falta de estímulo. Porque o pai e a mãe estavam trabalhando, a criança não ia mais para a escola, a criança não tinha ninguém que a estimulasse, ficava o dia inteiro no celular ou no digital, e isso não estimula a fala. Estimula um pensar, uma visualização ali das cores e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, bom ou ruim, não vou entrar, mas o fato que comprovado é que ela tinha quase 2 aninhos, ela regrediu. E essa informação veio a mim. E eu falei, opa, o que é isso, pessoal? Vamos sacudir a poeira aí. Algo não pode continuar. Não podemos continuar. Não podemos continuar sendo robôs. Precisamos movimentar o humano que existe em nós. O humano que ama, o humano que pensa, o humano que vibra a sua verdade. O humano que se relaciona e que necessita dessa relação de mais perto na constituição familiar, nessa troca, de ser inteiro. Então, essa sobrecarga, essa falta de tempo, essa mudança, essa instabilidade, né? Uma correria dentro do próprio lar, ela espelha o quê? Ela espelha tudo o que vivenciávamos anteriormente e não nos dávamos conta. Todos os papéis que a gente terceirizava e que agora não dá mais para terceirizar, e o que ficou. Então, essa nuvem de palavras, ela permeia, né? Ela é o campo aí de trabalho para quem deseja efetuar um trabalho qualquer, mas para o nosso círculo aqui na arte, na criatividade, tá? Então, é isso aí que a gente tem, né? Que está se apresentando aí a partir dessa conjectura mundial que aconteceu. Paty, você falou que você é otimista. Gente, eu sou otimista. Tanto eu sou otimista que eu trabalho com arte, com criatividade, com terapias energéticas, com cura. Eu sou otimista, mas eu também sou realista. E uma coisa não contrapõe a outra. Nós precisamos encarar as verdades e ter coragem para transcender aquilo que cria um obstáculo entre nós e o amor. Então, é necessário que a gente transcenda, essas circunstâncias. Pois isso aqui não é selado, é assim que é, então. Não é. Existem inúmeras soluções. Por isso a gente está aqui. Por isso a gente optou em fazer o desenvolvimento da criatividade. Porque a gente não aceita uma resposta só. Porque a gente não aceita que isso aqui vai ser a nuvem da pandemia. Porque não é. Isso aqui é o que se apresenta no piloto automático. Isso aqui é o que quem deseja ou não tem consciência de que está em um piloto automático está sobrecarregando o seu campo. Né? E cada palavrinha dessa aqui traz inúmeros outros sentimentos, emoções que estão sobrecarregando elas aí. E que geram consequências. Pois essa é a lei do universo. Não pode uma energia e uma frequência vibrar sem gerar uma manifestação. A gente está na matéria, né? Ela vai gerar uma manifestação. Vai gerar uma manifestação no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico. E, como a gente viu, família é sistema. Quem vai dar os primeiros sinais dessa sobrecarga são as crianças, sempre. Porque a energia mais sutil que se apresenta
mais nitidamente. Então, olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, nos auxilia a observar quais são aí esses mecanismos que são necessários para equilibrar nosso sistema. Porque todos nós contribuímos para essa troca de energias. Então, não é o meu filho que está muito agitado. A família está agitada. Ele leu o campo, vapt-vupt. Não é o meu filho que está com medo. A família está com medo. Não é o meu filho que começou a demonstrar insegurança. A família está em insegurança. Vamos cuidar. Vamos olhar para isso. Eu, como mãe, como eu trago aí, trabalho em mim essa segurança, porque eu trabalhando em mim essa segurança, esse enraizamento, essa tranquilidade, eu consigo nutrir todo o meu sistema também. E o meu filho vai ser nutrido. Então, como eu digo, há sempre solução. Então, quando a gente olha para isso aí, a gente pode reduzir, e eu coloquei assim, você pode colocar aqui outras palavras, o que você observou, pode colocar outras. Que há uma carência afetiva, uma falta que eu não estou colocando aqui motivos, mas o afeto e o diálogo, tá? Que é o que eu pensei de tudo isso aí. Para a gente ter um objetivo maior na hora de construir esse trabalho de arte e criatividade, olhando aí para essa família, para trazer, né, como se a gente fosse preencher com grande afeto e possibilidades de diálogo e de troca a nossa abertura em um trabalho de arte e criatividade, tá? E essa carência afetiva, dentro do nosso trabalho, é trabalhada com o acolhimento. Paty, você sempre fala de acolhimento. Vou falar muito de acolhimento, sempre. Porque acolhimento é a base de um trabalho de oficina de criatividade, de um trabalho terapêutico. Seja, eu acredito que trabalho terapêutico, qualquer trabalho com um ser humano precisa ter acolhimento, parte do pressuposto. Mas quando a gente está ali, né, tentando trazer o outro para esse encontro com a sua própria identidade, com a sua própria essência, é necessário acolhimento. É necessário acolhimento. Então, o acolhimento aqui, ele é esse recheio, é essa solidez que vai trazer aquele ufa, agora eu estou relaxada. E a gente sabe, de diversos papos que a gente já teve, que a gente precisa que, né, o participante, o ser, no qual a gente vai trabalhar no campo da arte, da criatividade, das terapias energéticas, vou colocar aqui também, que ele precisa estar relaxado, desarmado. Por quê? Porque eu vou estar tirando ali aquele comando da parte racional, cerebral, lógica racional, ou egóica, se você quiser falar também das partes psíquicas, eu vou estar para poder acionar a parte holística. Aqui compreende o todo, que é o campo da criatividade, que é com quem eu quero conversar. Eu não quero conversar com um julgador, um crítico, com aquele que só está trazendo problema e só vê problema. Não é aquele que eu quero conversar ali. Aquele é o primeiro desabafo de todos nós, né? A gente chega e vomita.
Não, não é isso. Beleza, acolhemos, a gente quer chegar lá. Lá. Nesse cérebro holístico, a gente quer ir para a riqueza. Porque isso aqui tudo que o ser apresenta são sintomas, são percepções distorcidas dele mesmo, que ele está identificado diante dessa nuvem toda que a gente está vendo, viu aí para trás, que eu falei, massivamente identificado. E a gente não está afim de ficar batendo ali. Porque se eu ficar batendo ali, eu estou dando murro em ponta de faca, como dizem. Eu preciso, acalmar aquilo tudo, porque quando eu potencializar o ser com esse aspecto divino, iluminado, o próprio ser se reestabiliza. Ok? Ele mesmo, se a gente for poder falar assim, se cura. Porque a força desse estado holístico, a força e o potencial desse estado em contato com a sua essência criativa, com a sua essência divina, é 1000 vezes mais potente do que qualquer percepção que o ser tenha, bloqueio, julgamento, qualquer. Qualquer. Por que, Paty, você fala isso? Eu falo isso porque pela minha própria experiência em mim, pelo meu próprio estudo sobre o ser integral, pelo meu próprio fazer nas terapias energéticas, pelo meu próprio lidar na arte e na criatividade. Por quê? Porque quando eu sou essência, eu sou eu realmente. Eu sou eu verdadeiro. Lembrando do neném, nasceu, potência, eu sou eu verdadeiro. E não tem como uma verdade não se sobrepor a uma mentira, que era aquele emaranhado todo ali. Então, quando eu me identifico com a verdade, a minha verdade, a verdade divina do meu ser, eu automaticamente me curo. Eu automaticamente reestabilizo o meu sistema. Aquela historinha que a gente estava falando lá. Se a gente for olhar, e eu, como sistema, todas as minhas famílias celulares, as minhas células como membros da minha própria família interna. Então, nosso trabalho aqui tá bom, não vamos nos prender nesse nesses emaranhados. A gente acolheu, a gente quer que ele relaxe, que ele se entregue, que o indivíduo se entregue, para que ele possa se permitir ser luz. Através da arte e da criatividade. É isso que a gente quer aqui. Então, qual é a influência da família no desenvolvimento da criatividade? Depois de tudo que eu falei aqui, né, gente? Eu venho com essa pergunta: qual é o desenvolvimento? Qual a influência da família no desenvolvimento da criatividade? Tudo, né? Tudo. Então, relembrando, nós nascemos com potencial criativo. Todos nós somos inatos. Eu não sou criativa. Não, você é criativa e não se lembra disso. Porém, esse potencial, essa potência, ela pode ser incentivada ou não através das condições sociais, culturais, econômicas, familiares aí, gritando, que é o nosso tema, incentivando ou não a criatividade latente em nós. Assim, como a forma como reagimos a qualquer situação que se apresente. Então, dentro do nosso psiquismo também, né? Não é só o externo que influencia, óbvio que não. Até porque quem vê o externo sou eu. E pessoas da mesma família têm relações com a criatividade às vezes diversas. Porém, a família, ela pode auxiliar ou atrapalhar. Então, qual seria um terreno familiar para a criatividade? Um terreno familiar que auxilia a criatividade, que permite ela ser fértil, frutífera,
né? Que as sementes da criatividade ali, ó, brotem. Frequentemente, é fluidez e flexibilidade nas relações, no contato, na vida. Aqui é em qualquer situação. Estimula a originalidade, espontaneidade, imaginação, fantasia e curiosidade, né, Toli? Tá falando isso o quê, meninos? Isso não é verdade, tá? A busca pelo novo, pelas novas formas de resolver um problema, pensamento maleável, humor e otimismo. Essas aí são e inúmeras outras que você pode completar, tá? Mas essas aí são os estímulos, né? Que fortificam. Se eu fosse falar assim, quais são os fertilizantes que eu vou ter que usar no terreno familiar para que essa criatividade ela sempre brote, ela fique ali fresca, arejada? São essas aí. E vamos continuar. Aí eu trago aqui uma citação desse livro, Atividade Criadora da Criança, antigo, porém preciso, do Glotton e Claro, e fala, mesmo animados das melhores intenções e com a mais tranquila das consciências, é muito fácil destruir as forças que a criança traz consigo. Não se esquecendo que todos nós fomos crianças, né? E que essas bagagens, essas crenças inconscientes e subconscientes que trazemos, numa palavra torta, num olhar, sem falar nada, mas o teu olhar já transmite para a criança e aí, ó, tole, né? Eu estava lendo aqui para essa aula uma historinha de que muitas vezes os pais veem a criança super independente, né? Agindo, brincando, faz muita fantasia. E quando tá tudo indo muito bem, tudo tranquilo. Fantasia, vestir de boneco, não sei o quê. Quando começa a dar uma questão, é porque tá perdendo tempo brincando demais. Tá fantasiando demais. Só vive fantasiando. Por que não volta para cá? É isso que deve ser o problema. Quero que vocês percebam que, sobre tudo que a gente falou aqui agora, existem crenças muito arraigadas na nossa sociedade. E ninguém tem culpa por isso. Aliás, para mim, culpa não existe, então, mas não é o nosso papo de agora. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é que há crenças muito, muito, muito enraizadas, né, em nós. Então, precisamos trabalhar realmente considerando que esse terreno aqui, desse slide, ele não acontece em sua plenitude. Em diversas camadas, há bloqueios, ok? E dentro de um sistema familiar, existem outros sistemas, né? Um pai e uma mãe, a energia masculina e feminina daquela família compõe-se de outras famílias também, né? Que há uma combinação de sistemas. Então, isso tudo para que a gente possa perceber que esse terreno familiar aqui, ele quase não acontece. É o nosso desejo. É o nosso objetivo maior. É a nossa, como eu posso dizer assim, no nosso trabalho, é o que nós desejamos plantar em cada um que temos contato. E que precisamos plantar também em nós. Eu sou super maleável. Pesquisa bem,
Porque tem aspectos da sua vida que não é. Olha para o teu sistema, olha para a tua família, dá uma olhada. Ai, Paty, mas tudo? Não, gente. O que você observa não é tudo. Porque existem milhares de informações passando sobre nós. Mas qual a que você observa? A que você observa é que você faz sintonia, ressonância, e aqui está diretamente em sintonia com você para ser modificada. Então, muitas das vezes, a gente até vivencia uma maleabilidade grandiosa, mas a gente se defronta com outra relação em nossas vidas que é super endurecida. É uma resposta só, não tem flexibilidade nenhuma. Por que será? Porque essa inflexibilidade, essa falta de maleabilidade, a gente também está trazendo. E que ótimo, porque a gente vai poder trabalhar. Ainda mais nós aqui, que temos esse farto, né, arsenal para que a gente possa se unir, que a gente tem a arte como uma ferramenta que é tão preciosa para o nosso desenvolvimento, que nos traz tanta alegria, né? É uma ferramenta, a arte é uma ferramenta que potencializa a alegria. Não há quem faça arte, né, da forma como a gente aqui troca essa arte espontânea, essa arte sem julgamentos, sem crítica, e em determinado momento que já está imbuído naquele flow, naquele fluxo, não vibre a alegria. E vibrar a alegria é simplesmente, gente, acionar todos esses pontos aqui do terreno familiar, da criatividade. Ela tem essa potência. Então, a gente vê que a gente não está nesse grande terreno, né? A gente, muitas das vezes, vivencia a camisa de força criativa dentro da família. E do nosso próprio... trazendo ela para o nosso próprio sistema. Uma rigidez de pensar, seguir regras e padrões automáticos, que eu já falei aqui, das crenças familiares e sociais, não sabe nem por que está fazendo, mas fez. Por que você escolheu isso? Ué, mas não é assim porque fulano escolheu, ciclano... Eu também escolhi. A gente não vê isso? Não se permitir criar, não ter tempo para criar nada, né? Ah, não, olha só, a receita dessa comida é assim. Mas eu tive uma intuição, eu achava que eu precisava botar mais orégano ou mudar o tempero, não fiz não, vai que, né? Dá errado. Que bom se der errado, você experimentou, né? Então, não se permitir criar não é só no âmbito da arte que a gente está falando aqui, artes manuais, nem pinturas e etc. É criar na vida, né? Criar soluções diferentes para si. Uso todo dia, me habituei a usar azul. Aí hoje estava com vontade de usar vermelho. Ah, mas eu sempre uso azul. Estou exagerando, gente, só para a gente começar a ver o exagero, mas na nuance, que às vezes a gente traz isso. Aí eu sempre sento na direita. Por que eu não vou sentar na esquerda hoje? Muda! Senta na esquerda agora. Toma café da manhã sentada no chão. Vai para a varanda, estende uma canga lá no negócio, vai para lá. Já começa a quebrar a rigidez. Mas, Paty, isso não é arte. Não é arte, não. É assim, é arte da vida. Né? A arte do teu próprio ser. Isso é arte. Né? Eu estou aqui me manifestando de forma diferente. No meu café da manhã. Recusar ideias de qualquer membro da família, inclusive da criança. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando a gente entra num sistema de uma rigidez de padrões de não sei o quê, a gente começa a ter um autoritarismo e a invalidar qualquer possível ideia de mudança de qualquer membro da família, principalmente das crianças. É como se as crianças elas tivessem que ser pau mandado de todo mundo. Ah, mas você não acha que criança tem disciplina? Isso não vamos confundir, porque isso aqui é confusão. Eu sei, vocês sabemos que isso não tem a ver com disciplina. Isso tem a ver com diálogo.
que é muito diferente. Meu filho vai falar, mãe, eu quero pintar a casa toda de vermelho, porque eu tive uma ideia. Eu falei, querido, calma. Casa toda de vermelho não dá, mamãe não pode, vamos conversar. Como é que é isso? Essa ideia de fazer vermelho. O que a gente pode fazer com isso? De repente essa parede, né? A gente pode brincar, fazer com ela só. Então, de repente, a gente pode pegar um papelão grandão e botar, prender na casa. Isso é diálogo. Né? Vou chegar, tá maluco, menino? De onde tem essas ideias? Você tem essa ideia doida? Olha só a informação que eu tô botando no sistema. Né? Eu estou reforçando que quem tem ideias diferentes é louco. Doideira minha, se falasse assim. Brincando. Então, rejeitar o novo e o diferente. Né? Isso cria para a gente uma camisa de força criativa. A gente se prende. A gente se enjaula. Cria uma prisão. E uma deseducação, entre aspas, aí, que eu nem sei se existe essa palavra, criativa. Então, em vez da gente fazer isso aqui, a gente se deseduca criativamente. E essa é uma das grandes questionamentos. Já existem muitas pessoas, obviamente, que questionam essa deseducação, não só familiar, mas escolar, em relação à criatividade, em relação ao desenvolvimento criativo. Isso é ótimo. Quanto mais a gente traz isso para o diálogo, quanto mais eu posso trazer isso para vocês, para que vocês possam trazer isso para o sistema de vocês, melhor. Porque a gente precisa abrir nossa cabeça de que não dá mais para a gente viver aqui nessa camisa de força, meninas. Não dá. Não dá mais. Ninguém quer mais isso aqui. Ninguém quer mais isso aqui também, ó. Ficar aqui, ó. Ninguém quer isso. A gente precisa de acolhimento e a gente precisa estimular esse terreno familiar da família, familiar interno nosso, da criatividade. Então, como é que a arte criativa pode ajudar? Por que eu boto uma arte criativa? Porque se eu botar só arte, vai confundir com qualquer curso de arte que ensina técnica. E a gente sabe aqui que não é isso, no qual a gente acredita que a arte é como potência. A arte, como potência, é a expressão do ser. E não é regida por técnicas, nem padrões, nem engessamentos. Ela é uma forma de eu dialogar visualmente, de eu me expressar somente com palavras lógico-racionais, porque aqui eu não vou excluir a poesia, porque é linda e eu amo, não vou excluir a literatura de nenhuma fonte, mas é eu poder me relacionar de uma forma que seja além do lógico e racional, de comandos pré-estabelecidos, de formatações rígidas. Tá? A arte que a gente está falando aqui, ela não é ligada à técnica. Então, eu preciso saber de uma técnica para poder me expressar. Não, você pode se expressar agora, todas nós aqui, com o nosso lapisinho grafite, no nosso papelzinho, a gente já vai estar fazendo. Né? E a gente já vai estar enriquecendo o nosso terreno criativo. Então, a arte criativa, ela estimula o diálogo não falado. E isso aqui é algo... Paty, isso é óbvio. Óbvio, porém, muitas vezes a gente se esquece desse poder para fomentar e enraizar essa prática nas nossas famílias. Antes de conversar com qualquer filho, experimenta pegar um papel, botar um montão de giz de cera ali, você mesma começar a rabiscar. Eles vão se chegando, vão rabiscando também. Vocês vão, faz um cafezinho, coloca ali aqueles biscoitos, faz aquele acolhimento. Vamos ver do que se trata. E me diz depois o que aconteceu com esse diálogo, com essa interação,
ao invés dessa forma, e se você tivesse ido para natural. E aí, como é que tá? Como foi seu dia? Não quer conversar com a mamãe? Me diz como é que foi. Não. Vamos ver se tem diferença, tá? Vamos ver se só de introduzir eu gostei muito dessa foto, porque é bem isso aí. Só de introduzir esse gizão de cera nesse papelzão, sem nada, gente, sem consigna nenhuma. Só esse rabisco fluido aí, só o estímulo com as cores no papel. Se vai fazer diferença ou não. Então, a arte criativa, ela estimula o diálogo não falado. Ela estimula as relações, como também a expressão de sentimentos e emoções. Muito do cenário atual acontece porque nós estamos sem saber o que estamos sentindo, não estamos conseguindo nos expressar, ou não queremos dizer, ou não queremos falar, não queremos verbalizar, ou as crianças estão sem saber o que elas estão sentindo, porque elas estão captando do sistema e elas não estão conseguindo trazer para fora. Então, somatiza. Somatiza muitas vezes até com um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, sim, inserir a arte nesses momentos de partilha em família para favorecer a expressão dos sentimentos, das emoções. Colagem, massa de modelar, argila se quiser, materiais naturais. Só aqui, gente, na Rede Adara, a gente tem umas centenas de técnicas para que vocês possam incluir aí. Inclusive, tem uma aula só sobre emoções. A gente falou só sobre ela. Para a gente enriquecer. Por quê? Ah, Paty, mas e com família? Com família é com qualquer grupo. É com qualquer grupo. É instrumentalizar. Potencializar. A gente vai falar aqui mais à frente, tá? A gente vai falar mais sobre essa instrumentalização e essa potencialização. Mas o que eu gostaria muito de tocar cada uma de nós, a mim mesma, porque essa aula é para mim também, é aguçar o nosso ser disruptivo, né? Aquele que quer questionar e implementar o novo, como é que eu posso implementar agora na minha família isso? Como é que eu vou vivenciar agora na minha família? Ah, mas eu não estou morando com ninguém, mas qual né, a sua célula familiar mais próxima? Que às vezes você pode não estar presencialmente, mas você pode instruir. Nossa, mas não sei, as pessoas nem são muito abertas. Ótimo, se elas não são tão abertas assim, maravilhoso, é um case maravilhoso. Porque toda vez que você for pensar que possa vir um participante ou num trabalho com família, você possa enfrentar uma família resistente, você já tem experiência. Naqui agora. Você tem aí um cenário maravilhoso para poder trabalhar. Arregaça a manga, vamos lá. Tenho certeza que cada uma de nós aqui vai receber a intuição de como introduzir qualquer um dos aspectos que a gente está falando aqui nas nossas células familiares. A gente vai começar a perceber como é que são essas afinidades, né? O que fulano, beltrano, eu vou falar mais de meus filhos, porque eu estou muito nessa, né? Um adolescente e outro de 7. Como é que os meus filhos eles se tornam mais receptivos? Em que momento eu vou estudando, vou experimentando, pego um material e começo a brincar? Será que eles vêm mais fácil? Será que eles não vêm? E aí a gente vai conversando e vai lidando. Ah, Paty, mas você já faz isso? Não. Não é só você já faz isso. A gente precisa se largar a experimentação
e confiar no nosso amor. Porque o que vai dar a liga aqui é o nosso amor nessa troca. Sempre, sempre. Sempre o que dá a liga é o amor. Não é a técnica, é o amor. Sempre é o que dá, se entrega ao amor. Socialização. Nem precisava dizer, né? Que auxilia. Por quê? Eu posso contar uma experiência pessoal. Estava eu aqui desenhando nesse mesmo espaço, aqui na minha varanda. E eu adoro, eu tenho um tapetinho. Quem tinha um tapetinho era o meu filho mais novo, um tapetão, aqueles de criança para não se machucar quando anda. E eu não quis doar porque eu me apropriei do tapete. Sempre botei o tapete no chão, sentava no chão para eu mesma desenhar, rabiscava, o tapete estava no chão, virou meu, deixou de ser dele. E o meu mais velho começou, veio, chegou, e eu sorrateiramente fui botando um caderninho de desenho, mais uns lapisinhos de couro, lápis que ele está aprendendo a ilustrar. Coloquei um lápis de grafite e não sei o quê. Ele abriu lá um bicho, ele adora animais, um bicho que ele foi querendo desenhar, começou uma... Eu não falei, né? Eu continuei aqui, peguei minha água, minha musiquinha, e vamos lá. O mais novo começou, viu o mais velho, mais novo com mais velho, né, menina? Você já sabe o que é, gosta de fazer igual, né? Fala baixo, que ele tá até mais pra cá. E aí, fez. E, gente, é muito fofo, por quê? Ele né, na sua individualidade, e a gente vê isso, e eles começaram a conversar, eu comecei a conversar com eles começaram a conversar. A gente teve um momento em família, e se eu falasse assim, gente, vem todo mundo aqui desenhar com a mamãe, a resposta ia ser não. Categoricamente. Eu ia estar competindo com todos os jogos e não sei o que eles estão interessados. E vai, que chato. Não. Foi orgânico. E o mais novo, interessante, é que ele fazia vários. Estava ali precisando trazer aí uma descarga muito maior, né? Isso foi ótimo, porque expressou sentimentos, expressou emoções, todo aquele papo todo anterior, e a gente socializou. A gente teve um momento rico em família, né? As nossas estrelinhas aqui todas juntas, reunidas, vibrando. Só para mostrar para todos o quanto que isso é rico e nos envolve tanto. A arte criativa flexibiliza o pensar, ativa a imaginação, a intuição e o lúdico. É impossível, seja de qualquer faixa etária, não mobilizar essa parte. E essas partes que nos auxiliam nessa flexibilização do pensar, pois elas trazem múltiplas possibilidades do nosso ser se manifestar, elas estão sendo minadas nos estímulos que temos atualmente, automáticos, tá? Brincadeira de rua, não temos. Saídas, não temos tantas. Interações sociais, não temos, né? Essas rodas de conversa, as quase não temos. Então, a gente precisa estimular a imaginação e a intuição e esse lúdico nas nossas casas, nas nossas famílias. E com isso, a gente vai estar flexibilizando o pensamento, o pensar. Porque a partir do momento que eu brinco, que eu crio possibilidades, eu exercito esse músculo, então na hora que eu me relaciono com o outro, que eu me relaciono com as circunstâncias, eu vou abrir o meu campo, não vou ignorar aquilo tudo que eu fiz, tá? Da mesma forma que uma pessoa que corre todos os dias, ela corre, ela tem boa disposição física, ela traz aí um shape, se a gente puder falar assim, atlético, mas ela está indiretamente trabalhando o coração. Trabalhando todo o seu sistema cardíaco. Não é verdade? É a mesma forma isso aqui. Quais os bloqueios que a gente encontra no ambiente familiar em relação à arte, principalmente?
Arte é coisa de criança. Então, os adultos já falam assim, é coisa de criança, tem paciência. Não sabia desenhar nada, hein? Já vou te avisando, nem casinha, era tudo de palitinho. E eu já disse para vocês que quando alguém falar que só desenha de palitinho, né, mostra o Basquiat. Então, tá ótimo. Você desenha de palitinho, você tá ótimo. Podia tá vendendo quadros caríssimos no museu. Continua aí. Arte é coisa de criança. Então, a gente tem esse primeiro bloqueio. Eu nem botei bloqueio criativo, porque eu acho que, assim, vai até além só do bloqueio criativo. É uma resistência. Uma resistência de sair do automático. Uma resistência de me tira tudo, mas não tira meu problema, muitas vezes, né? Que a gente tem. Falta de tempo e rotina. Percepção dá muito trabalho. Gente, já estou com tanto trabalho. Você vai me inventar de eu fazer uma coisa aqui em casa mais? Né? Resistência a mudar. Mudança. Poxa, mas sabe, é muito mais fácil. Sabe o que eu faço? Eu aperto ali aquele quadro preto que tem na minha sala, acende umas cores, movimenta. Eu fico ali vendo, passando. É mais fácil. Né? As pessoas vendo as séries e televisões. Eu não quero trocar. Tô cansada, vou ficar lá. Igual uma planta, né? Tem essa expressão, vou ficar igual uma planta. As pessoas acham que isso é bom. Ficar igual... A planta ela não está parada. Minha plantinha aqui, ela está fazendo fotossíntese, está se nutrindo da terra. Ilusão que ela está parada. Você sentado no sofá, olhando ali para o que um consumo constante e estímulo visual te dá não sei, te dá tudo menos paz. Apego à idealização da arte e criatividade. Por que eu quis dizer isso? Que é aqueles bloqueios que a gente já estudou, que eu não sou criativo, que arte é só de museu, que arte é só para quem é artista, e que eu não sei criar nada, eu sou péssima em criar. Então, isso tudo aí, ele vem para o cenário de quando a gente vai trabalhar numa célula familiar. Não há nada de diferente do que a gente já percebeu. Porém, nesse momento de pandemia, em que muitas vezes o trabalho é feito pela família na própria casa, vou trabalhar com uma família à distância. Obviamente que eu vou precisar trazer diretrizes para que aquela família possa fazer, né, mudanças na sua rotina, mudanças na sua interação, além do nosso papo, da nossa troca ali, à distância. Né? A gente pode fazer atividades ao vivo? Pode. Vai de cada um, meninas. Vai de cada uma de vocês. De como vocês desejam trazer essa oficina ou esse atendimento, como vocês queiram denominar. Essa sessão, esse workshop. Vocês podem fazer um workshop, né, para famílias, inclusive, falando, né, potencializando, alertando a elas sobre todas essas questões e trazendo, principalmente, conduções para que elas possam modificar o ambiente em que elas estão e ter, posteriormente, um acompanhamento com vocês. Não há problema nenhum de fazer isso. É até importantíssimo fazer isso. Se vocês trabalham em alguma instituição, se vocês trabalham já ligado a escolas, né, procurem trazer essas iniciativas nas suas escolas, para que isso seja conversado, isso seja falado. Proponham ideias, mesmo tidas por vocês, para que vocês possam levar para essas instituições um novo olhar, né? Começa aí a falar, gente, tem saída, tem saída, tem saída. Quanto mais a gente falar, que tem formas da gente se relacionar, além daquela que a gente está habituado, que sufoca, traz a gente naquela camisa de força, melhor. Então, como driblar todos esses bloqueios, essas situações? Primeira coisa que a gente precisa é trazer um olhar de mais solução. E aqui, na hora que a gente vai estar conversando com a família,
muitas vezes com os tutores, genitores, se for o caso, a gente vai estar trazendo soluções com acolhimento, com muito amor, acolhendo o mimimi muitas vezes, acolhendo mas e se, e não dá, porque isso pode ser uma constante, tá? Pelo próprio sufocamento daquela nuvem lá de segurança, de não sei o quê, sobrecarga, aí você lá vai, você está dando. Então, o ideal aqui na hora da gente trabalhar com a família nesse à distância, porque quando a gente está trabalhando no nosso ateliê, ou num espaço, a família vai para lá, né? Essas conduções a gente dá, mas a gente não fica tão de olho. É verdade, né? O trabalho, né? A experimentação ali, e depois, cada um para o seu lugar. Só que aqui, como eu já tinha falado, quando a gente falou de quarentena, de pandemia, aqui, especificamente, a gente tem uma riqueza valiosa, que é poder trazer, de fato, um novo hábito em cada um. O ideal. Existe o ideal, existe o possível. Estamos trabalhando com o possível. Uma interação por semana com a família através da arte, a gente já sabe o quanto é potente, tá? E aqui, meninas, não vamos se prender. Precisa ser com tinta, com massinha? Não, não. Cada família vai trazer para você informações importantíssimas do que para ela é mais fácil. Então, trabalhando sempre do material de arte mais fácil, que já está ali, no dia a dia, no corriqueiro dela, né? E aí, para cada uma de nós, há essa expansão de abrir. Não, mas olha, eu adoro, eu acho que tem que ser efetivo, só funciona se for, não é aqui o caso. Só funciona se for, tem que ser assim. Eu aprendi porque no livro de fulano estava dizendo, esquece, tá? Aqui eu escuto o outro e qual é a riqueza que o outro tem que pode ser trabalhada. E ele não percebe. Mas eu, que estou ali pronta para poder trazer à tona essas riquezas, vou conduzi-lo a enxergar, tá? Então, por exemplo, muitas vezes é fácil para uma família fazer, deixa eu passar até aqui, brincadeiras, arte ao ar livre, no seu próprio terreno, na exploração dos materiais naturais. Para a família, dependendo da circunstância que ela está, Então, você vai poder se apropriar dessa riqueza que já é da família, do material que ela já traz na sua riqueza, no seu cotidiano, e poder conduzir. Entendam? Para outras famílias tem um momento muito lúdico da alimentação, né? Muito, muito grande. Tem uma facilidade. Então, como é que a gente vai se apropriar desses elementos já naturais da família e vai trazer ali? Será que então eles não podem fazer uma experimentação com tinta natural? Com tinta de beterraba, com tinta de cenoura, com condimentos, então? Enquanto está fazendo ali a comida, olha lá, o que está dando? Não sei o quê. Tá, voltando. Espaço. Adaptação do espaço em casa. Um local para arte em família, que pode ser local físico, pode ser momento família, para esse momento de partilha, tá? Que pode ser, como eu mostrei aqui, rapidamente, o meu tapetão, ser o meu filho menor, ele tinha menor idade, tá? Nessa foto. Que esse tapetão sempre ficava aqui, sempre com meus materiais espalhados, porque eu estava fazendo as minhas artes matinais, e ele sempre vinha, sempre mexia em tudo, então eu já deixava os materiais ali, junto comigo, ele já me organizava, ele já mexia nas minhas cores, botava cores que ele gostava, brincava de conversar com giz de cera, e conversava com o outro, e desenhava mais para um lado, e desenhava mais para o outro. Quando eu estava mexendo de tinta, ele se lambuzava de tinta por completo, ficava um verdadeiro Hulk. Então, assim, na realidade, isso vai de condução de família para família, tá? Mas o mais importante é que a gente traga aqui no nosso coração que a gente quer buscar soluções para que aquela família e a nossa facilite
né, esse contato com os materiais de arte. Então, em vez de só ter eletrônicos que são funcionais para a gente, é necessário sim, por exemplo, eu agora estou aqui dando aula para vocês, eu precisei que meu filho ficasse vendo um filme, porque meu marido também está trabalhando. Então, eu estou aqui, né? Eu estou um ser como todos nós, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa trazer esse campo de exploração. Não ficar guardado, escondido no armário. Ficar disponível, né? Os desenhos, ó, isso aqui é o desenho dele, ó. As produções, quer ver? Vou pegar outro dele. O mais velho não gosta que eu exponha. Aqui, ó, esse aqui era bem pequenininho. Ficar expostas. Para quê? Para que isso seja uma coisa divertida e a gente comece a valorizar o que a gente faz de forma divertida e lúdica. Vamos brincar de, então, pintar um quadro para a sala? O quadro da sala vai ser que a gente pintar. Não tenho aqui, mas eu eu acho que uns 10 anos atrás, quando o meu filho mais velho era pequeno, a gente mesmo pintou o nosso quadro da sala com as nossas mãos. Então, eu pintei botei várias tintas, a gente ia pintando uma mão e ia fazendo de várias cores, a gente fez um quadro. Ele tá para lá, não dá para pegar. De diversas cores, a minha mão e a dele. Eu queria eternalizar esse momento meio dele, né? E naquela idade, então era muito engraçado, né? Porque eu estava lá toda suja e ele ia lá, lavava a mão, voltava e foi fazendo. Então, assim, como é que a gente pode permitir esse espaço para a espontaneidade, ampliar-se as regras de sujeira? Será que não tem nenhum espaço na nossa casa? Será que não tem nenhum lugar em que a gente possa instituir, né, que ali a liberação, assim como a gente faz no nosso ateliê, né, no nosso espaço de acolhimento? Então, como é que as pessoas, como é que as famílias elas vão poder trazer essas ampliações dessas regras, né? Que no sofá não pode sujar, não sei o que. Onde que pode? Onde que eu posso brincar, né, com todo mundo? E esse brincar vai além da criança para realmente expor a minha espontaneidade, não ficar com restrição, nem me intimidar, né? O espaço das brincadeiras, das criações, um estímulo à criação. Então, trazer esse ambiente pode ser físico ou momento do dia, mas de uma forma muito prática, sem muitos passos, sem muitos steps, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo, porque senão ninguém faz. O meu tapetão, ele fica aqui na varanda. Então, qualquer hora pega, estende, faz. Os meus materiais ficam aqui. As minhas caixas de cera ali, lá mais para frente. Vocês não veem que essa é minha mesinha que ela está compartilhada. Então, é mais para frente lá. Então, em cada lugar, eu sou a pessoa dos cristais que vou botando em casa. Cristais e materiais de arte. Misturar. Blocos, cristais, materiais de arte. Eles vão se espalhando aqui em casa. Então, existe. Poxa, tem famílias que falam que gostam muito de jogar. Sabe o que a gente fez aqui? Meu marido é engenheiro e tudo mais. Trabalha na parte de marketing de empresas normais, assim, grandes. Só para eu explicar para vocês que ele não é, né, uma pessoa que faz curso de arte nem nada, mas ele ama, obviamente, né? Então, ele fez os joguinhos aqui de casa, caça ao tesouro, ele construiu com meu filho. Eles criaram as regras, depois ele foi para o computador, e aí eles escolheram as imagens, fizeram uma colagem lá, ele arranjou um lugar para imprimir, e eles têm um tabuleiro, a gente tem um tabuleiro de um jogo criado pela gente, né? Tinha nossas carinhas lá como participantes, uma coisa super demais de criativa. Então, a gente tem que expandir a nossa visão para isso, meninas. Então, aqui os exemplos, né? Que o espaço, ele não precisa ser complicado, pode ser um tapetão, e que ele pode se estender até o ambiente externo. E, principalmente,
que a gente precisa estimular esse brincar e olhar de curiosidade. Essa aí é uma foto de quem fez a capacitação em oficinas criativas comigo, já experimentou pintar com diversos instrumentos. E isso aqui é ampliar, é não trazer uma rigidez, é se apropriar do que você tem para trazer sua expressão para o dia a dia. Exercitar essa curiosidade no que vai dar isso, hein? O que vai dar? O que será que a gente pode fazer com isso? Vamos experimentar? Igual a ideia do tempero lá de tinta que eu estava falando. Ixi, gente, acho que eu apertei errado. Fantasia e imaginação, um livro de histórias. Quem não tem livros de histórias, meninas, em casa? Quem não tem? Sejam elas para adolescentes, adultos, de qualquer faixa etária, crianças, quem não tem? Muitas vezes, quando a gente não tem um repertório, ou quando a gente está lidando com um terreno que precisa de um impulso, de uma propulsão, a gente pode começar com histórias. E elas não são restritas a histórias clássicas, não, qualquer história. Qualquer história. Que nos auxilie, pode ser até uma tirinha que você coletou, pode ser o próprio livro que a criança gosta muito, ou que o próprio adulto já está lendo, sabe? Então, assim, esse estímulo da fantasia e imaginação e essa extrapolar, né? E aqui eu estou sugerindo, dando ideias de extrapolar, né, para essas construções que a gente tem tanto dentro de casa, a gente tem tanto material reciclável, né? Hoje, agora na quarentena, a gente vê o quanto de lixo a gente produz, né? Não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas assim, inúmeras produções de materiais recicláveis, materiais naturais, que a gente pode trazer, vivenciar essa imaginação. Então, muitas vezes, quando falta repertório, quando a gente está nessa estagnação, precisa de um push, é sempre bom a gente, né, trazer as histórias que elas enriquecem e trazer um outro olhar para os livros de história que toda família cultiva, né? Um outro momento ali. Então, nesse momento de contação de histórias, como é que pode ser? A gente vai se vestir de personagem? Quem vai ser fulano na hora de contar? Quem vai ser ciclano? Pode fomentar uma teatralização, né? Uma brincadeira. Desenho dos sentimentos e emoções, desenho de qualquer registro, né, do dia a dia também. Registros simples, trazer para o desenho esse diálogo visual que ele tem, né? Essa pulsão do diálogo visual que o desenho tem, que pode e que facilita nessa expressão dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Mas eu quis colocar aqui isso muito claro. O mais importante de tudo é que precisa realmente ser um momento de acolhimento, compaixão e alegria. Se eu fosse falar assim, Paty, o que eu preciso para trabalhar com família? Isso. É isso aí. Qual é o seu objetivo para trabalhar com família? Para mim, com qualquer pessoa. A gente está falando de família. Acolhimento, compaixão e alegria. Acolhimento, compaixão e alegria. Então, se o teu olhar, se a tua intenção já começa com essa, pode ter certeza que qualquer tubinho de cola plástica vai resolver a questão, tá? Como eu botei aí. Para finalizar, e ainda não finalizou, tá? Tem mais um slide, eu vou ler aqui para vocês esse textinho de Bert Hellinger, que caiu para mim e eu falei, bom, caiu, vai ser lá mesmo que a gente vai ler. Então, vamos lá. Não se preocupem, por quê? Porque o PDF dessa aula vai ficar disponível, tá, para vocês depois no replay. As chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica.
Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo os rejeitados, esses geralmente são os chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam, rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Graças a estes membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar, sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico de seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore, gerações atrás, morreriam enterrados sob as suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados. É lindo, né? É lindo. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E, para mim, tinha tudo, e tem, quer dizer, tem tudo a ver com a nossa conversa aqui.